Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Edu, sociólogo aqui da Plausi. Uma satisfação verdadeira estar aqui e eu vou explicar por quê, que é uma satisfação real, genuína. Nada mais importante para a gente, sempre foi, assim, a gente joga muito aberto aqui com o time nosso, que a gente nasceu com o propósito de reconhecer as pessoas. E a gente encontrou aqui nesse programa, nessas pessoas que estão aqui, uma forma de a gente passar a valorizar quem confiou em nós, quem acreditou, quem está nesse sonho, quem está nessa busca por melhorar a produtividade das pessoas, através de uma coisa muito legal, que é uma motivação no bom sentido, né? Uma motivação positiva, né? Que mexe com a cabeça das pessoas, que valoriza essas pessoas, que gera impacto positivo nas pessoas. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente atrelava a performance a muitas vezes uma chicotada, né? Dentro da empresa, cara, pressão, aquela história, cara, quem vende muito ou quem performa muito é uma pessoa muito estressada, que tem que ser necessariamente uma pessoa muito estressada que passa 18 horas no trabalho. E a gente entendeu uma mecânica dentro da Plausi, que é o reconhecimento, que é a valorização, que é a comunicação, tudo isso atrelado. Então, é com muito prazer, gente, que esse programa do Mestres, ele nasceu para a gente poder dar uma contrapartida para vocês que são os protagonistas do programa da Plausi nas suas empresas, se destacarem. E cada vez mais a gente vai querer fazer isso. Colocar vocês no palco, valorizar vocês frente a outras pessoas, porque vocês realmente estão gerando um impacto positivo na empresa, seja no sentido de resultado, quanto no sentido positivo, psicológico das pessoas, que é tão importante agora, né? A gente vê a INR1 agora com tudo, né? Então, vocês podem ter esse orgulho de dizer que sim, vocês são responsáveis por esses dois pilares tão importantes de uma companhia. Então, é um prazerzão estar aqui com vocês, mas eu estou aqui muito mais para ouvir, para aprender, do que para falar. Só aproveitei essa deixa que a Carol me trouxe aqui para agradecer e continuar valorizando todos que estão aqui. Boa, Du, obrigada. Gente, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Carol. Vocês estão bem? Pode, por favor, tirar o telefone do mudo e falar: sim, Carol, estou bem, estou feliz. Isso, é isso. É o caos. Eu falei assim, meu marido tá dividido de escritório hoje, eu falei assim, amor, eu vou ficar alta. Aí ele falou, eu te conheço. Aí eu botei o blazer de paetê, ele falou, nossa senhora, ele foi até pro quarto. Bom, senhores, estou muito feliz de estar aqui, muito animada, devidamente investida. Eu só queria que vocês se entendessem o meu esforço de estar com o paetê. Tá calor aqui em São Paulo, mas comprei este lookinho para homenagear, porque afinal vocês são os mestres da Plausi. Estou amando ver, porque tem mestre aqui mais antigo, no sentido de que já está com a gente há mais tempo, temos novos mestres aqui na sala, temos mestres disputados, temos mestres de empresa de todos os tipos de segmento, mas com um grande objetivo, que é engajar e tirar o melhor resultado do time. A gente acompanha a história de cada um de vocês, a gente acompanha a história de cada uma das empresas as quais vocês representam, e a gente tem muito orgulho em dar esse espaço para vocês também serem reconhecidos. Então, hoje, a ideia é a gente aprender. Então, a gente está gravando este evento justamente porque a gente quer replicar este conhecimento, quer que as pessoas bebam do que vocês fizeram para crescerem também. Porque quanto mais a gente cresce, isso é o DNA da Plausi. Quando a gente cresce junto, quando a gente cresce reconhecendo o que é bom, a gente cresce melhor e traz mais resultado. Agora, o que vai rolar hoje? Então, a gente vai ter a apresentação dos cases de sucesso, e aí só para vocês que estão aqui, que estão vencendo esta emenda de feriado, temos sorteio de brindes belíssimos e presentes belíssimos da nossa querida Rogemac. Dri, Ju, obrigada pelo patrocínio aqui, vieram trazer brindes belíssimos e incríveis. Eu não tenho nem casa para usar as coisas da Rogemac, porque são muito maravilhosas, a Dri vai mostrar um pouquinho, mas vocês vão ver aqui que vocês vão receber no final. E já combinei com o Raul, que o Raul vai trazer alguns spoilers dos próximos lançamentos, então fiquem ligados até o final, porque não vai ter bolo, porque não dá para dar conta de todo mundo aqui, mas
vai ter brinde, vai ter spoiler e vai ter novidade. Beleza? Sim, Carol! Eu não tô respondendo o WhatsApp enquanto eu tô aqui. Boa, é isso. Sim! Obrigada, Renata. É isso. Bom, vamos começar. Hoje a gente vai conhecer os cases ganhadores. Esse aqui são o pessoal que foi lá na roda de lideranças, lá no nosso evento, para receber os prêmios presencialmente. Tiveram aqueles que não puderam. Eu entreguei prêmio, inclusive, ontem para Junto. Fui lá na Junto aqui, do lado da minha casa, né, Li? Fui lá entregar a mala, fui lá entregar o troféu, fui almoçar com a Renata pessoalmente lá em Curitiba para levar o prêmio para canal. Então, os prêmios estão devidamente entregues, mas o mais legal e o momento mais esperado era este aqui, que é o momento de compartilhar. Então, vamos lá. Para começar, essa é a maior metalinguagem, eu vou chamar isso de prêmio metalinguagem, né, Mads? Porque a gente teve um case muito especial da Pipefy, que foi a melhor iniciativa fora da plataforma. E aí eu vou deixar a Mads contar, mas eles usaram o próprio produto para poder acelerar a Aplause dentro de um stakeholder que vocês sabem que é muito importante, que são os gerentes e os gestores. Então, Mandes, se puder, Amanda Camargo, do time de Employee Experience da Pipefy, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado o papo, Mandes. Boa, gente. Carol me colocou numa missão difícil, né? Ser a primeira a falar aqui na agenda, mas bora que bora. Quero mostrar para vocês um pouquinho, então, de como foi e como é que a gente construiu essa solução no Pipeverso, né? Como a Carol bem disse no dia da premiação. Mas, basicamente, pessoal, eu sou a Amanda, né, aqui do time de Employee Experience, né, da estrutura de People, dentro da Pipefy. Vocês devem estar vendo, acho que o Zion está aqui também comigo, também faz parte aqui do time, e, na verdade, é ele que está tocando a Aplause agora. Ai, bom, ele até abriu a câmera. Dá um tchauzinho aí, Zay. Ele que está mais à frente, então, de todas as estratégias, as missões ali dentro da Aplause, mas, na época, ainda estava comigo, então a gente criou esse pipe, né, esse workflow dentro do nosso produto para gerenciar, organizar e também gerar ideias de missões para a Aplause. Pode dar o play aí, Carol, para o primeiro. Boa. Só trazendo um contexto rápido, gente, para vocês saberem o que é a Pipefy. Não sei se todo mundo conhece, mas Pipefy é uma empresa de mais de 11 anos aí de história. A gente nasceu lá em Curitiba, acho que tem mais pessoas aqui, né, de Curitiba também, pelo que a Carol estava falando. Então, provavelmente vocês já ouviram falar da Pipefy, pelo menos lá a gente é muito, muito famoso. A gente atua com um software, né, a gente tem um software muito robusto que ajuda diversos negócios, diversos segmentos aí de mercado a organizarem aí a sua estrutura, a sua operação interna ou externa. Então, a gente oferece esse software bem, bem incrível. Dá para fazer inúmeras coisas com ele, dá para fazer inúmeras coisas lá dentro. E a gente está usando, né, justamente nosso case, é o uso do produto Pipefy como gerenciador e gerador de ideias aqui para as missões da Aplause. Pode passar o segundo bullet, Cá. Boa. Então, a gente lançou a Aplause na metade do ano passado, ainda não estava aqui na Pipefy, mas Cá pode me corrigir se eu estiver errada. Que foi isso, e é um super sucesso, o pessoal gosta muito aqui. Mas conforme as coisas foram evoluindo, né, conforme a gente foi aumentando também o volume das nossas missões e o uso da Aplause como principal ferramenta de engajamento interna, a gente veio a nossa primeira dor, né, que, puxa, a gente recebe pedido de missão do HRBP, recebe pedido de missão dos líderes, precisa fazer uma recompensa porque vai ter um kickoff de área tal e as pessoas vão ser reconhecidas. Então, a gente começou a gerar um volume muito grande, né, de assunto Aplause rolando, um pouco no Slack, um pouco por e-mail, e as informações começavam a se perder. Então, aqui já veio a nossa primeira dor, e aí pode passar o terceiro bullet, Cá. Aqui só compilando, então, ao mesmo tempo a gente também sentia falta, né, de um gerador de ideias. E aí, para tangibilizar um pouco para vocês o que era isso, a gente, em conversa ali com os HRBPs e com as nossas lideranças, a gente sabia que tinham várias oportunidades de gerarmos missões, de gerarmos engajamento ali dentro das áreas, ou de repente até na Pipefy como um todo, mas a gente não tinha muita clareza disso. Os gestores não conseguiam formular uma missão e trazer algo pronto para a gente, e a gente também, sem o contexto mais profundo, a gente não conseguia
entendê-los, né, na sua profundidade. Então, a gente também tinha essa dor de gerar ideias de missão para essas áreas muito específicas, né, para cases específicos ali das áreas. E, além de tudo, imaginem, nós aqui do Pipefy sendo uma empresa que tem um software maravilhoso para organizar fluxos de trabalho, a gente estava fazendo o nosso fluxo da Aplause numa planilha do Excel, num Google Sheets. Então, é sempre assim, na casa de ferreiro, espeto de pau. Mas a gente entendeu que tinha uma oportunidade aí muito grande e foi aí que veio a ideia da gente unir o útil ao agradável para criar esse nosso pipe. E aí eu vou derrubar a Carol só um pouquinho para eu apresentar para vocês, para mostrar na prática como que ele funciona. É uma estrutura bem simples, mas que nos ajuda muito no dia a dia. E aí me avisem, por favor, se vocês já estão vendo a minha tela. Estamos vendo. Perfeito. Deixa eu fechar meu quadro aqui. Esse aqui, gente, é o produto Pipefy, é a base do produto Pipefy. De novo, dá para fazer muitas outras coisas aqui, mas a gente está usando, né, no módulo mais simples, que é esse Kanbanzinho. Basicamente, o que acontece? Toda vez que um HRBP, que uma liderança, que uma área quer movimentar uma missão aqui na Pipefy, ela entra aqui nesse pipe e ela vai criar um novo card. E aí a gente vai pedir informações básicas aqui, né? O centro de custo, o nome de quem está abrindo, qual é o time, que tipo de reconhecimento, né? Que tipo de ação você quer fazer. E aí aqui tem um gatilho bem legal, porque se a pessoa clica em missão, ela vai conseguir detalhar para a gente o que é essa missão, a qual KR estratégica essa missão está relacionada. Então a gente também consegue traquear esse tipo de informação. E a mesma coisa para recompensas. Acho que aqui é claro para todo mundo, né? Mas missão, os colaboradores têm esse papel mais ativo de mandar uma evidência, e as recompensas a gente usa muito, principalmente no final dos quarters, né? Então, quando a gente quer premiar as pessoas que tiveram um bom desempenho ali no quarter, no começo do ano a gente tem os kickoffs, então também rola um reconhecimento aqui bem grande. Então, nesses casos, a gente usa recompensas, né? Quando a gente só deposita as moedas na conta da pessoa, de maneira mais passiva, né? Então, e aqui também, quando a pessoa clica em recompensa, abre um formuláriozinho aqui específico também, ela consegue subir uma base de quais são as pessoas que vão ser reconhecidas. E esses dois casos são muito de gerenciamento, tá? Então, tanto para missão quanto para recompensa, a gente usa muito mais o Pipe para organizar, para a gente saber o que está rodando, o que precisa entrar, sei lá, na próxima semana, por exemplo. Então, a gente usa isso para acompanhar. Agora, o que mais é legal aqui nesse nosso Pipe vai de encontro justamente àquela geração de ideias que eu comentei com vocês há pouco. Então, quando a liderança, quando o HRBP, ele ainda não sabe o que ele quer fazer, ele quer movimentar alguma coisa na Aplause, mas ele ainda não tem essa clareza, ele pode clicar aqui, ó. Eu ainda não sei, preciso de ideias, preciso de ajuda, né, do time de Employee Experience com isso. E aí, uma coisa muito legal aqui da Pipe, galera, é que a gente tem a função aqui dentro do produto Pipefy de agentes de AI, né? Então, facilitam muito a nossa vida. Só nesse Pipe, eu acho que a gente tem uns 6 ou 7 agentes de AI. E justamente quando a pessoa clica aqui, que ela ainda não sabe o que fazer, que ela precisa de ideias, entra em ação o nosso agente de ideação. Eu vou simular aqui para vocês verem bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como ele funciona, mas ele vai gerar ideias de acordo com a descrição que a gente coloca aqui no próprio card. Vou colocar aqui meu time, vou colocar só EX para ser mais rápido. Beleza, não sei, preciso de ajudas para criar essa missão. E pensem, gente, que pode ser... A gente configurou, né, esse nosso agente de AI para ele poder trazer ideias nos cenários mais esdrúxulos, assim, literalmente. Porque às vezes o gestor também não tem tempo, né, de deixar muito esmiuçado aqui na descrição. Então, vamos simular uma missão bem aleatória. Preciso. Eu vi que alguém mandou alguma coisa no chat. Se quiserem me interromper enquanto eu escrevo aqui, fiquem à vontade. Fui eu avisando já dos spoilers que aguardem novidades nesse sentido. Ah, boa! Então, eu vou simular aqui, gente. Preciso estimular que os meus liderados preencham relatório XPTO. Bem aleatório. Vamos criar esse novo card. Aqui a gente já tem, ele já entrou na caixa de entrada, estão vendo? Ele já aparece aqui. Mas a gente também tem um gatilho, tem uma automação
que vocês vão ver, ele vai pular aqui para o ideias. Que quando a pessoa pede ideias, a gente não passa aqui por esse ciclo, né, de planejar, fazer, enviar para o time de compras. Viram que ele já pulou aqui para o ideias. Quando a gente abre esse ideias, é que a mágica acontece. A gente consegue conferir aqui nessa parte quais foram as missões que o nosso agente está sugerindo diante da descrição que a liderança colocou ali no card. Então, vejam, a gente configurou ele para ser em inglês também, a Pipefy está num contexto global, então a gente tem vários colaboradores, né, de fora do Brasil, então todas as nossas missões a gente sempre lança em inglês, então ele já traz aqui o título da missão, eu dei o nome do relatório, né, de XPTO, ele pegou aqui também, XPTO Report Rush. Então vejam que legal, ele cria para nós essas 3 ideias de missão, ele já dá um custo estimado aqui, pensando que 50 participantes das 50 pessoas vão participar dessa missão. Então, isso aqui nos economiza um tempão, né? Economiza, inclusive, reuniões que às vezes a gente precisava fazer com a liderança para tentar tirar, né, extrair ali o que ele precisava fazer. E aí, o que acontece depois desse processo, né, dessa inteligência artificial aqui preencher o card? Quando a gente vai para o campo de e-mails, a gente consegue confirmar que esse pipe disparou um e-mail para a pessoa que abriu o card. Eu até, como sou eu mesma, eu consigo mostrar para vocês aqui também. E aí vem um e-mail assim, foi aqui que pediram ideias para missões, e aí vem esse e-mail para a liderança, ele pode, enfim, discutir com a liderança dele também, discutir com a galera se faz sentido esse tipo de missão, se não, escolhe uma delas, e aí sim ele vai abrir o card de missão. Então, foi bem legal, né, esse nosso case, porque ele já está sendo utilizado, o pessoal usa bastante, a gente usa aqui também para idealizar missões quando a gente tem algum case específico. Então, esse é o nosso case. Não sei se vocês têm alguma pergunta, se ficou claro, se vocês querem que eu passe por alguma fase de novo. Adorei. Mas é isto. Maravilhoso. Eles usaram o próprio produto, eles usaram o Pipefy para fazer as pessoas usarem mais aplauso na Pipefy. Acho que isso é o mais legal. E tem 2 coisas importantes nesse case que eu gostaria de destacar. Pode, isso, obrigada. Uma é a preocupação, como a Pipefy usa para engajamento do time, eles engajaram quem engaja. Isso é uma das coisas que a gente fala muito com vocês. Então, não é só engajar o usuário, mas é engajar quem engaja o usuário, que nesse caso aqui são os gestores. Então, fazer o gestor tomar parte do processo, para ele também ter ideias, e aí, obviamente, depois também usar a AI para ajudar a gente na criação da missão, que também é um dos grandes objetivos do Mestre da Aplauso, é criar missões novas, criar sempre mecânicas diferentes para trazer o engajamento da galera. Mandes, muito obrigada, arrasou, ainda ficou no tempo. Maravilhosa, gente. Vamos para Amanda, sensacional. Boa. Muito bem, arrasou. Deixa eu voltar a compartilhar. Foi. Agora vamos para o nosso próximo case. Esse case esta empresa que ganhou não uma, mas 2 troféus, que faz a gente chorar constantemente nessa etapa, seja por conta dos objetivos que chega, dos resultados que chegam, mas também pelas histórias que acontecem. Então, estou muito feliz de chamar a Adriele Santos para falar. Rogemac levou 2 prêmios, então, melhor experiência de usuário, acho que ela não vai entrar aqui, mas eu já adianto, foi Dona Patrícia, que foi pedida em casamento na primeira experiência que ela tirou, fez a gente chorar aqui na aplauso no final do ano, e o melhor case, que alguns de vocês também já viram, que a gente fez um material super bacana para falar do assunto, mas de melhor case para time de vendas. Então, um cliente que lançou em julho, no meio de uma feira, já começou acelerando, trazendo números e mais números. Então, queria que vocês ouvissem que assim, a Adri vai trazer números impressionantes, como todos os números que vêm da Rogemac, mas também como ela fez, como elas fizeram ali para chegar nesses números. Então, Adri, seja muito bem-vinda. Os 10 minutos são seus. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Meu nome é Adriele, eu sou analista comercial do Grupo Rogemac. A Júlia, ela é a jovem aprendiz da área comercial.
Eu vou apresentar para vocês um pouquinho. Eu sou meio suspeita, porque aqui na empresa todo mundo já conhece, porque, gente, eu sou apaixonada pelo projeto. Acho que desde o início, eu acho que o Jorge já falava, o Jorge é o nosso diretor comercial, ele falava, Adriele, você precisa tomar conta desse projeto porque é a sua cara. Então, desde o início eu me apaixonei, trouxe como a Carol, né, que já levei ela para o coração, vai ter um crachá do Grupo Rogemac daqui a pouco. Já tenho, já. É importante dizer que Júlia veio porque o projeto deu muito certo. Está crescendo e a tendência é que ele seja ampliado para outras áreas da empresa. Então, tipo assim, meu xodó aqui dentro. Mas vou apresentar para vocês um pouquinho do Grupo Rogemac, tá? O Grupo Rogemac trouxe a parceria com a Aplause e a gente iniciou em julho e implantou ele em agosto. Pode passar. Nós hoje estamos... Não foi? Nós estamos localizados hoje na Barra Funda, tá? Na Avenida Francisco Matarazzo. A Rogemac, ela tem 26 anos de mercado, então ela é uma importadora e distribuidora de utilidades domésticas. Atualmente, nós somos líderes de mercado. Muitos de vocês devem conhecer a marca, não por Grupo Rogemac, mas Liora, Wolf. Nós estamos com todo o Brasil e futuramente um pouquinho mais para fora, assim. Atualmente, a gente implantou a linha profissional, então a Rogemac profissional hoje entra no mercado. Entra também cama, mesa e banho. Então, a gente está ampliando ainda mais o segmento. Atualmente, a gente tem mais de 500 funcionários. A Aplause entrou exclusivamente para a área comercial, mas muito provavelmente que esse ano, no próximo trimestre, a gente já faça a implantação em outras áreas. Falar para vocês qual foi o principal objetivo de implantação da Aplause. Nós temos uma área comercial muito robusta, de interna e externa de vendedores, então a gente conseguiu fazer a ampliação justamente por conta da Aplause. Hoje a gente tem um centro logístico de 250 mil metros quadrados, 50 mil de área construída, faturamos em torno de 3 a 4 milhões diariamente. Então, a gente tem faturamento significativo diário. Quantos SKUs, Dri, para administrar? Mensalmente, chega de 6 a 8 mil SKUs diário. Então, pensa que, tipo, mês a mês a gente faz a implantação de lançamentos, retira os esgotados. Então, frequentemente, a gente tem um giro muito grande de SKUs. E agora está aumentando ainda mais esse portfólio com a entrada de linha profissional e Caneva. Então, a tendência é que isso duplique. E próximo ano, um spoiler, a gente vai entrar com Saliantes. Então, super... Nossos SKUs vamos triplicar, mas a gente fica muito contente com isso. Mostrar para vocês os principais desafios que nós tínhamos, que hoje a gente fala que a gente já superou, então a tendência é que a gente encontre outros, porque a Aplause, ela traz essa versatilidade, essa agilidade, tanto de gestão como de usuário. Então, para a gente, isso para mim foi um combo maravilhoso. A gente atende, em média, por mês, mais de 19 mil clientes. Nós temos internamente 27, 28, está aumentando agora a nossa área comercial, a tendência é que entre mais 4 vendedores internos e mais 2 key accounts. E mais de 136 externos, que são representantes comerciais que possuem vínculo com a empresa, mas não representam só o Grupo Rogemac, possuem outras pastas. Então, era um desafio muito grande para a gente hoje fazer implementação e engajamento desse time inteiro. Então, eu tenho internos que já têm diariamente cultura da empresa, já interagem diariamente com a diretoria, com os vendedores diretos, líderes, gestores, e eu tenho 136 representantes que possuem uma outra cultura. Eles estão diariamente na rua, atendem lojistas, e-commerce, supermercados, diversos segmentos, mas que atendem também outras pastas. Nós tínhamos como objetivo 5 coisas, tá? A gente tinha abertura de clientes novos, recuperação de clientes inativos, que são clientes que deixaram de comprar por algum motivo. A gente precisava entrar no segmento alimentar com mais ênfase. E a gente precisava também que todo esse time tivesse engajado no mesmo objetivo. E a gente tinha um agravante. Aqui a gente tem regionais distintas. Então, tinham líderes distintos, com objetivos distintos, mas tinham o mesmo objetivo em comum da empresa, mas que tinham diversidades regionais ou até particularidades de gestão. Então, como fazer com que isso acontecesse? A gente resolveu implantar a Aplause em agosto, que é o nosso principal evento, que é Abre Casa. E a gente iniciou, pode passar, Carol, com a seleção de itens. O que é a seleção de itens? Seriam
itens que a gente selecionasse, que a gente queria que tivesse um faturamento significativo para a empresa. Então, a gente selecionou, eram 4 dias de eventos. O principal, falar para vocês, é todo mundo estar cadastrado e logado na plataforma, no aplicativo. Isso para a gente era a prioridade. Então, todo mundo tivesse o aplicativo na mão para fazer acompanhamento e que a Aplausos se tornasse o principal meio de comunicação do Grupo Rogemac. Isso para a gente era prioridade. E hoje isso é feito efetivamente. Então, toda a comunicação da área comercial está dentro da Aplausos, tá? Para a gente é muito bom. O que a gente fez? Cada dia do evento, a gente selecionou um item que teria uma relevância para a gente. Seja por faturamento, seja por alto giro, seja por alto estoque. E cada dia a gente lançava dentro da plataforma o item que eles deveriam vender. Então, eu coloquei um objetivo comum da área comercial, seja para o interno, para o externo, para a account, e eles teriam como... Você pode ver que no início o ponto era bem baixo. Mas a gente começou a ranquear. Guardem minhas palavras, o ranking é a chave. Porque às vezes não é o ponto, mas é o reconhecimento de estar no topo, e o fato de você reconhecer aquela pessoa na plataforma, no seu meio de comunicação, no seu canal de comunicação. Então, o ranking é a chave. Já no primeiro dia, a gente lançou as taças. No segundo dia, o jogo de pratos. O terceiro dia, a linha de flores. E no terceiro e quarto dia, a linha de lavanda. Importante falar para vocês que dentro do Grupo Rogemac eu tinha 2 marcas. Então, eu tinha 2 estandes para gerenciar, com mais de 300 pessoas da área comercial, mais os prepostos, que são pessoas contratadas para vender. Então, eu teria que alinhar o mesmo objetivo para todas essas pessoas. E isso para a gente foi muito surpreendente. Porque no primeiro dia a gente já conseguiu alavancar mais de 300% em venda no primeiro SKU. No segundo dia, 500% de SKU. O patriarca, né, o fundador, CEO da empresa, ficou tão contente que ele falou assim, não, eu quero escolher o item para ver se vocês não colocaram um item específico por algum motivo. E foi surpreendente, porque foi mais de 100% nos itens que ele colocou, e nesses itens que ele escolheu, não eram itens à pronta entrega, porque a gente trabalha com previsão futura. Então, tipo, a gente teve uma procura significativa, porque a área comercial inteira se engajou em prol do mesmo objetivo. Então, independente de gestão, de cultura ou de perfil, os representantes, vendedores, que é a account, ou até do canal, se engajaram em prol daquele objetivo comum da área comercial da empresa. Que a gente tinha uma grande dificuldade de fazer isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos números. Pode passar o próximo, Carol. Eu amo a história que eram 9 horas, 10 horas da noite, e ele ligando para você para mudar o produto do à noite. Então, tipo assim, como era de um dia para o outro, no final do dia a gente foi contabilizar os resultados do evento, ele já mandava, olha, no próximo dia, 10 horas da noite, eu quero tal item. E a gente tinha que fazer toda a mudança, porque tinha layout de comunicação, subir a informação. Então, tipo assim, ele se empolgou muito com essas informações. Que a gente passava para ele, falou, não é possível tudo isso de novo. Eu falei, sim, é possível, porque a gente se surpreendeu também com os resultados. Situação que muitos de vocês já viveram. Inclusive, a gente tem cliente que, durante a convenção, o presidente da empresa resolveu dobrar os pontos. Então, temos aqui nessa sala, inclusive, que o diretor resolveu dar ponto aleatório. Temos. Esse dia foi loucura, viu? Exato, tá vendo? O legal é porque aqui a gente tem vários canais, né? A gente tem um canal de account que atende clientes de um determinado ticket médio maior. A gente tem e-commerce, vendedor direto. A gente tem de tudo que você imagina. Tem representante que atende determinado tipo de cliente. Tem regionalizações com perfis diferentes. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos resultados que nós obtivemos, tá? Então, você pode ver que a barrinha menor é o resultado antes dos incentivos que a gente tinha com a Aplausos. E o resultado maior, da barra maior, é os resultados que a gente obtivemos depois dos resultados com aplauso. Então, a gente teve um ganho significativo de mais de 300%, mais de 1000%. Então, aí eles falam, nossa, mas por que isso? Gente, o engajamento através da plataforma é muito fácil e muito ágil. Então, ao mesmo tempo que eu consigo acompanhar o que está acontecendo com o vendedor ou com o usuário, eu consigo fazer a gestão através da própria plataforma. O que não acontecia antes, porque eu tinha que fazer a gestão através de planilha, eu vou premiar com verba, eu vou premiar com algo palpável, um item específico, mas pensa que mais de 300 pessoas dentro da área comercial, como que eu iria
personalizar a premiação, a recompensa daquele usuário. Na Aplausos eu consigo acompanhar até o que ele gostaria de ganhar, ou aquilo que ele favoritou, ou aquela experiência que ele quer muito, e acaba a experiência que um gostaria, o outro quer, e aí começa a virar moeda de troca. Então, para a gente foi muito legal. E aí eu queria mostrar para vocês uma outra perspectiva. A gente trouxe a plataforma para representantes e vendedores, teoricamente aqueles que estão em contato direto com o cliente, assim, em venda. E a gente começou a incentivar as analistas que fazem a gestão desses vendedores ou desses representantes. O que a gente notou? As pessoas que estão por trás, digamos assim, dos resultados, que puxam o resultado, trazem uma informação, um dado para a gente primordial. A gente começou a incentivar as analistas. O dado que a gente tem mais escuro era sem incentivo das analistas. Quando a gente começou a incentivar as analistas por clientes reativados, esse número quase que dobra. O que é isso? A gente começou a premiar as analistas. Olha, se na sua regional de vendas, a gente pegou a média de clientes reativados, que era aqueles clientes que deixaram de comprar, você conseguir dobrar, eu te dou 300 pontos, 400 pontos na experiência. Esses números começaram a dobrar. Elas ligavam diariamente para os representantes. Olha, eu tenho um cliente tal que deixou de comprar, você está ali agora, consegue eu vou te passar um relatório que vai te ajudar com isso. Então, aquilo que, teoricamente, eu tinha que ficar por trás para olhar a performance até da analista, eu já não faço, porque ficou natural ela ter que ligar e incentivar o representante, ligar e incentivar um vendedor interno. Então, esses foram os resultados que a gente conseguiu de clientes reativados. Carol, só mais uma imagem. E esses foram os resultados de clientes novos. Então, pensa que a prospecção ficou tão natural que não só a área comercial, que é o vendedor, o representante, que é a account, que vai atrás de um cliente novo, passou a ser interno também. Então, o analista buscou clientes novos, fez prospecção e acabou identificando perfis de clientes de acordo com o canal. Então, eu acabei desenvolvendo internamente também essa habilidade. E o resultado disso tudo são as pessoas, né? A área comercial está crescendo como nunca. A gente quer chegar no nosso primeiro bi esse ano. E esse time aí já está quase que dobrado, tá, gente? E a tendência é que ele triplique. E a gente conta muito com a Aplausos para eles. Maravilhosa, Dri, parabéns. E que números. Eu sempre me surpreendo, mas não tanto, porque tipo, é impressionante que vocês entregaram nesse último ano. Para quem está curioso, vou contar, tá, Dri, um pouco dos bastidores, assim, coisas que foi feito lá na Rogemac, além de missões de vendas e de rankings, que a Dri falou muito bem. A gente gamificou toda a jornada do representante. Então, o que a gente entendeu foi, quanto mais vezes ele leva o cliente no showroom, mais ele bate meta. A gente criou missão para visitar showroom. Então quanto mais vezes ele visita cliente pessoalmente, mais ele visita a meta, a gente colocou missão para visitação de cliente. Bateu, levou. Então, assim, várias outras missões mais curtas e de engajamento que o time foi colocando ali para eles. Então, isso foi um somatório de missões e metas ali fora. Importante dizer, a meta individual dele na palma da mão, né? Então, isso é super importante também. Parabéns, gente. Sim, incríveis, incríveis. Vamos seguir? Boa. Agora vem ela, Brasil. Agora vem ela. Vamos falar sobre esse aqui foi um prêmio que a gente fez extra de destaque, porque mereceu ser um cliente parceiro que usou o famoso Metabase até assim, as últimas consequências, esticou a gente, fez a gente aprender um montão em relação à granularidade de dados, em relação à entrega de dados para o ponto de venda, para o distribuidor. Então, a gente não só evoluiu muito a ferramenta por conta da Canal, mas a gente também aprendeu no caminho, assim. A gente é muito, muito grato por toda essa jornada aí que tá sendo construída, né, Rê? Seja bem-vinda, Renata Vidal. Socorro, gente. Agora que eu reparei que eu tenho que falar para esse povo todo. Meu Deus. Agora você reparou que tem que falar. É isso. Socorro. Vou apresentar teu PDF, tá? Você mandou aqui. Sim. Eu acho engraçado porque, assim, a gente realmente não
a gente usa a plataforma de uma outra história, né? Prazer, gente, eu sou a Renata, eu trabalho na agência Canal aqui de Curitiba, quer dizer, eu não estou em Curitiba, mas é de Curitiba, e a gente trabalha, a gente tem vários lados, vários vertentes dentro da agência, e uma das vertentes é o tratamento com trade. A gente tem aí mais de 20 anos de relação com o trade das empresas, a gente já atendeu a clientes robustos como Bung, e hoje a gente voltou a atender Mondelez depois de um gap aí de 2 anos, mas foi o nosso primeiro cliente dentro da área de trade. E a gente brinca que a gente foi evoluindo conforme a própria tecnologia foi evoluindo, né? A gente sempre atendeu no papel e no Excel, no famoso papel e Excel, e hoje, e é por isso também que a gente está aqui, com a Applause, hoje a gente evoluiu para a informação via sistema e via uma plataforma que todos podem acessar. Eu sou a coordenadora da equipe de trade, uma das coordenadoras da equipe de trade que atende a Mondelez. A gente voltou a atender a Mondelez em maio do ano passado, com a premissa de que dia 1º de julho a gente começou a trabalhar, voltei para Canal dia 9 de maio, com a premissa do dia 1º de julho a gente está com a plataforma no ar. Bem tranquilo. Super. E essa é a grande diferença, e acho que é por isso que a gente usa a plataforma de uma forma muito diferente que a maioria. A gente não trabalha com as missões, acho que pode passar, Carol, nem sei o que eu escrevi aí, mas tudo bem, né? A gente, a nossa missão foi reinventar a operação de campanhas, justamente por isso, porque a gente sai de um tratamento de dados em Excel, em bases de Excel, e transforma esses dados, traz para a plataforma esses dados para que seja fácil todas as pessoas envolvidas acessarem. A gente precisava que as informações estivessem na rede, de uma forma que tanto os executivos da Mondelez acessassem, assim como os distribuidores da Mondelez, que trabalham com a Mondelez, acessassem. Então, a gente precisava ser um local seguro, mas que não fosse dentro da empresa, né? Dentro da empresa. Tem que ser um lugar fora, onde a gente traz todos os dados que a gente trata. Nós aqui temos um time especializado em tratamento de dados de campanhas de incentivo. A gente traz todas as campanhas de incentivo na área na área do trade tradicional, né, que é quem trabalha com distribuidor. A gente teve uma necessidade de estruturar e integrar as múltiplas fontes de informação para garantir a apuração correta das campanhas. E aí essas apurações corretas, elas são disponibilizadas na Applause através dos dashes que a Applause tem. Foram praticamente... Foi menos de 2 meses que a gente teve para fazer absolutamente tudo isso, estruturar a informação, buscar a informação num ponto, estruturar num outro ponto e refletir nesse terceiro ponto, que é a Applause. E o que a Applause nos trouxe? A integração entre a informação, entre os dados, o acesso seguro dos distribuidores, dos terceiros, né? E o acesso seguro também do próprio time de vendas da Mondelez, né? E fora isso, a gente teve também toda uma linha de comunicação, onde a gente usa bastante o feed como comunicação, tanto com os executivos quanto com os distribuidores. A gente teve casos muito específicos, por exemplo, a Carol até falou aí, eu não estou seguindo os slides, eles só estão me dando uma referência que eu falo para caramba. A gente
a gente criou 120 grupos de comunicação dentro da Aplause. Eu acho que na época foi um recorde. Não continua sendo, vocês continuam mantendo. A Renata perguntou assim para mim, tem limite para fazer grupo? Aí eu parei, tive que até que perguntar para o Reison. Eu falei, tem limite? Ele falou, não. Eu falei, então nós vamos ser testados, porque eles vão vir com muito grupo. Porque a gente tem diferentes campanhas, a gente tem diferentes clientes, a gente tem diferentes regionais, diferentes executivos, a gente tem que interligar todos eles para poder fazer uma comunicação precisa para eles. Então, a gente teve essa questão, a gente teve a questão de que um distribuidor não pode ver a informação do outro distribuidor, ele tem que fazer o seu login na plataforma e ver somente as informações que são pertinentes a ele, e isso também foi uma questão para a gente, porque era uma dificuldade, inclusive, do cliente, era uma dor do cliente de não ter, na hora de disponibilizar a informação para o cliente, direcionar unicamente para ele. Né? Então, a gente teve esse perfil muito específico. A gente teve um perfil muito específico também em relação ao termo de aceite, né? Você aceitar, porque eles, juridicamente, eles precisavam ainda assinar um termo via, como é que se fala? DataSign, sei lá como é que se chama isso. DocSign, né? Eles tinham que fazer isso, e a gente conseguiu, com o jurídico da empresa, com que o sistema de aceite das campanhas, então é o único momento que a gente registra a campanha lá, registra uma meta, ou é uma missão, nem lembro mais, a gente registra uma meta, justamente para ele poder assinar esse termo de adesão. E que a gente vai pedindo para a Carol e cada vez mais coisas que facilitem, né? Agora a gente está aí pedindo um botão para imprimir, né? Porque juridicamente eles precisam ter esse documento impresso. A gente conseguiu colocar a plataforma no ar em menos de 2 meses, na verdade, tem aí. Parece pouco, mas são mais de 300 participantes e a gente teve um engajamento muito bacana. A gente começou essa plataforma para colocar apenas 6 dashes, até que um dia, no final do ano passado, acho que em novembro do ano passado, eu virei para a Carol, para o Edu, e falei assim, gente, a gente não pode mais ter limite de dash, a gente precisa de dashes ilimitados, porque veio uma ordem, um direcional, de que a gente teria que concentrar outras campanhas e outras informações. É um espaço de interseção entre os distribuidores e a Mondelez para que eles encontrem informações. Esse é um primeiro passo que a gente está dando com a Aplause. Eu sei que já vai fazer quase 1 ano, na verdade, mas a gente ganhou tanta notoriedade que hoje internamente há um processo que também é jurídico, da gente tentar trazer as próprias premiações e as próprias trazer essa oportunidade de usar a plataforma como um todo, né? E a gente está também tendo outras conversas para poder usar mais a IA, fazer uma espécie aí, tem coisas aí sendo conversadas. Mas hoje o radar TT, a gente chama ele de radar TT, está aqui atrás, aqui no fundo, o radar TT, a gente não chama de Aplause, a gente chama de radar TT, a gente, né, foi até esse ponto, inclusive, a gente chama de radar TT, que é um ponto de encontro para os executivos e distribuidores, um ponto de referência de números para os executivos e distribuidores, e é uma referência hoje dentro da Mondelez como o lugar onde as informações são eles têm confiança nas informações. Claro, tem todo um time, tanto da Aplause quanto da Canal, para que essas informações estejam ali de forma clara e objetiva. E a gente é muito grato.
rapidinho, deixa eu terminar. A gente é muito Não, grato. eu ia te complementar. A gente é muito grato por essa parceria e a encheção de saco que a gente faz com o Reison e com o Joãozinho, para que os nossos dashes fiquem mais ligeiros, mais objetivos e tenham mais cores. A gente queria um 2.0 aí, mas tudo bem. Muito bom, Rê, obrigado. O que eu ia só te complementar é que... Vocês estão me ouvindo? Sim. O que eu ia só te complementar é que a gente tem um depoimento do Raul da Mondelez, que hoje ele é diretor de trade. Ele começou como gerente nessa história e agora ele é diretor de trade, falando que eles bateram um recorde de market share ano passado e que uma área de trade que antigamente era só uma execução, hoje virou referência em insights. Então, eles inverteram o jogo. Então, agora a área de trade é que dá insights para o resto da companhia, com uma performance de execução incrível, assim. Então, canal, parabéns, Rê. Valeu pela parceria. Obrigada, gente. Obrigada demais a vocês, viu? Obrigada. Eu falo, ela sempre puxa os nossos recordes aqui, mas sempre por um ótimo motivo. Bom, vocês estão vendo minha tela? Tá meio esquisito para mim aqui. Então? Agora sim, Carol. Voltou. Ah, então tá bom, obrigada. Boa. Boa, vamos para os próximos? Vocês estão bem aí? Sim, me respondam aí, vocês estão bem? Estão bem? Sim, Carol. Obrigada. É isso. Boa. Agora, e aí eu vou contar também, essa foi um plot twist que a gente deu na nossa premiação. A gente fez uma missão, um prêmio chamado Melhor Experiência do Usuário, né? Que a Rosmar levou aí para dona Mona Patrícia, que foi pedida em casamento. Mas a gente recebeu um case muito especial de um dos clientes mais antigos da Aplause, que está sempre surpreendendo aí, que criou não só uma experiência do usuário, mas uma experiência para o usuário usando a própria Aplause. Então, para contar essa história, Lívia, querida, venha, conte como a Junto fez para engajar o time de vendas aí na campanha do Rio de Janeiro. Obrigada, Ká. Boa tarde, pessoal. Então, como a Carol falou, eu sou a Lívia, eu trabalho aqui na Junto, que é uma seguradora com mais de 30 anos aí de mercado. A gente é especialista em seguro garantia e fiança locatícia para empresas. Aqui dentro eu faço parte do time de inteligência de negócios, que é um time de estratégia e de apoio para o nosso time comercial. E como a Carol comentou, a gente é bem antiguinhos com eles, a gente começou nossa parceria ali em 2024. A gente iniciou aqui com o uso da Aplause voltado para o time comercial, mas fez tanto sucesso aqui que se eu falar, eu não consigo nem passar para vocês o tamanho do sucesso que fez, que o nosso time de RH está em contato com a Aplause para conseguir expandir o uso da plataforma para todo mundo daqui da companhia. Então, falando um pouco sobre a campanha do Rio de Janeiro Tour, que a Carol já soltou um spoiler, em um momento a gente sentou aqui para conversar e a gente parou para pensar o que a gente pode criar para tentar incentivar o time comercial, fora os gatilhos mensais que ele já tem, e criar alguma coisa que eles olhassem e pensassem, eu preciso ganhar isso, eu não posso deixar isso passar. Então, a gente criou aqui a ação e campanha de segundo semestre, que a gente faz todo segundo semestre do ano. Então, a primeira vez que a gente criou essa campanha foi em 2024, a gente fez uma campanha que era chamada Juntos com Bruno Mars, onde a gente fez essa campanha e a premiação era os ganhadores ganharem ingressos para o show dele em Curitiba. E a gente realizou o resgate pela própria Aplause também. No ano passado, em 2025, foi o segundo ano que a gente fez tanto sucesso no primeiro que a gente resolveu continuar e fez mais sucesso ainda que a gente vai continuar para esse ano também. A gente chamou a campanha do Rio de Janeiro Tour. Então, a gente quis transformar em alguma coisa mais completa e não ser só mais uma viagem que eles fossem fazer. Então, a dinâmica da campanha aqui, ela foi dividida em 3 fases, com as metas e gatilhos que a gente precisava alcançar naquele momento. Então, nas 2 primeiras fases ali, o time comercial, eles competiram em grupo, porque aqui o atendimento ele é dividido por região. Então as regiões, elas competiram entre si, uma com a outra. E na última fase, as regiões que passaram pelas 2 primeiras, eles disputaram. Os produtores, que são as pessoas que estão de linha de frente de atendimento, disputaram entre si.
e foi em formato de ranking, que é maravilhoso esse ranking. Os 3 primeiros colocados, eles seriam os vencedores, então eles precisariam atingir as metas que eles estipularam e ser melhor que o amiguinho que estava lá em cima, porque eu posso ter atingido minha meta, mas eu fiquei em terceiro lugar. Tá, mas eu tenho que chegar no terceiro, que é a primeira, para eu começar a ganhar aqui essa campanha. E além deles, a gente também leva, né, a gente também premia os analistas, que são as pessoas que dão suporte para essas pessoas no dia a dia. Então, eles ganharam um final de semana imerso aqui no Rio de Janeiro, eles chegaram um dia antes, né, a gente recebeu eles aqui no escritório do Rio, a gente preparou um kit muito legal, com boné, protetor solar, cartilha de boas-vindas, roteiro, para eles já entrarem no clima da experiência. Então, no dia 1, a gente começou Posso passar o vídeo, Li? Enquanto Oi? você fala? No... Passar o vídeo Você prefere passar no final? Porque tem depoimento. Tá no bom. final, né? Manda bala. Já dei um spoiler. Então, no dia 1, a gente começou ali o dia subindo o bondinho, indo para o Pão de Açúcar, que é um dos pontos turísticos aqui do Rio. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou do Rio e a vista é linda. A gente tomou um café da manhã lá e depois eles aproveitaram o Pão de Açúcar, visitaram ali os pontos, conheceram, tiraram fotos. Eles amaram, vocês vão ver no videozinho que eu vou passar no final. Então, a nossa manhã foi no Pão de Açúcar. Daí, depois, a gente desceu e almoçou num restaurante bem legal, com uma vista para o Cristo, que é outro ponto turístico aqui no Rio. E depois do almoço, a gente iria fazer a visita no Cristo Redentor. Iremos pegar o trem no Corcovado e fazer a visita. Só que o tempo não ajudou a gente, ficou bastante nublado, não tinha como ver nada, e a gente teve que cancelar esse passeio, mas em conjunto ali com o grupo, a gente conversou com eles, todo mundo concordou. Então, a gente foi fazer mais um momento de descanso e assistir o pôr do sol ali na praia de Copacabana. E a gente encerrou o dia com um happy hour, para ser alguma coisa mais descontraída. No dia 2 já foi algo mais diferente. A gente fez um passeio de lanche aqui no Rio, então foi algo mais leve, mais para eles curtirem mesmo, e acabou sendo um dos pontos que eles mais aproveitaram. Eles não queriam ir embora por nada. A Larissa trabalha aqui comigo, ela está aqui de prova, eles falavam: Lívia, eu quero mais, e a gente precisa sair, se deixar, eles vão estar lá até agora. Em toda essa campanha aqui, a gente usou, como a Carol comentou, pela Aplause. A gente resgatou com os pontos, que aqui na Junta a gente chama de estrelas, o cartão pré-pago, e nós custeamos toda essa campanha com esse cartão. Então, e sem isso a gente não conseguiria ter feito a campanha no formato que a gente fez. Então, os ganhadores, eles aproveitaram muito, eles curtiram demais, eles comentam muito até hoje. Pessoas de outras áreas vêm comentar: eu quero entrar para o time comercial porque eu quero participar das campanhas. Eles adoram isso, é um sucesso. Depois a gente passou, depois que aconteceu a ação, uma pesquisa de satisfação, foi um sucesso. Até as pessoas que não ganharam, mas participaram da campanha, eles elogiaram muito. Está todo mundo ansioso para saber qual vai ser a desse ano. Então, no final de tudo, a gente atingiu o que a gente queria com essa campanha do Rio de Janeiro Tour, que era gerar para eles uma experiência que eles não fossem esquecer. A Junto trabalha há muitos anos, né? É um dos clientes nossos mais antigos. Eles contrataram o XPass, na verdade, eles nem contrataram o Aplause, né, Li? É verdade. Larissa está aqui também, então é muito legal ver essa parceria durante todos os anos, e a Junto usa muito dessa estratégia de entregar experiências. Então, eles entregam os pontos, as estrelas ali, mas eles têm uma grande experiência lá no final, esperando o pessoal, e o pessoal já acostumou, porque isso ficou frequente. Então, isso é muito legal. Tanto que eu estava com a Lari lá na Junta, eu falei: já dei umas ideias lá, a gente já estava pirando em umas coisas para fazer esse ano. Então, acho que isso é um insight muito legal para vocês terem com os times de vocês também. Você usar as experiências, porque a experiência a gente nunca esquece. É comprovado por neurociência que quando essas experiências, elas marcam a gente em outros momentos e elas trazem muito engajamento para quem está lá. Então, parabéns, Junto. Arrasaram. Boa! Agora, último case, mas não menos importante. Cadê, dona Thaís? Está entre nós, Thaís? Eu te vi aqui. Sim. Muito bem, te vi aqui. Calma. Cadê na apresentação? Boa, então, para mostrar o melhor case de indústria de 2025, também é um cliente antigo, temos mais tempo de parceria, né, Thaís? Com muito orgulho, queria trazer Thaís Kurokawa, da TLC, responsável aí por toda a conta da Ferreiro, e estou muito feliz que você está aqui com a gente para trazer esse case. É um case que nos orgulha muito.
Foi um cliente que também nos desafiou, né, Raul, desde o começo, ainda trazendo uma complexidade muito bacana. Então, a gente sempre aprende com os clientes que vêm trazendo estruturas super parrudas de campanhas, e aí toda essa eficiência e todo esse operacional que a Ferreiro demanda. Então, Thaís, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É com você. Você vai me falando, tá? Quando que eu mudo aqui de slide. Combinado. Pode mudar, Carol. Esse é o primeiro. Mas, para dar um contexto para todo mundo, então, como a Carol falou, a TLC é a agência / consultoria que gerencia todo o programa de canal do Desafio Ferreiro. É o programa guarda-chuva de todas as marcas de Ferreiro, que a gente começou lá em 2018, já com o desafio de criar uma campanha para o canal de incentivo, e hoje a gente está indo para o 9º ano, na verdade, em setembro a gente vai para o 10º ano de edição do programa. Pode passar, Carol. Então, o grande desafio, e continua sendo, né, um grande desafio para nós, que veio da Ferreiro, foi de criar uma plataforma altamente segmentável, porque dentro de Ferreiro a gente tem diferentes perfis de distribuidor, e dentro de cada distribuidor, diferentes perfis de cargos, né? Então, a gente tem gerentes, vendedores, promotores, que têm conteúdos, formas de acúmulo e de resgate diferentes de cada um. Então, a gente tinha esse desafio de trazer uma plataforma que possibilitasse a gente segmentar todos esses conteúdos e que motivasse o canal para o objetivo final, que é Sales Out. Pode ir, Carol. Então, como eu comentei, a gente tem múltiplos públicos. Hoje a gente tem 6 diferentes tipos de distribuidor, que são agrupados dentre os mais de 100 distribuidores que a gente tem no programa, e a gente premia de acordo com o CPF, e hoje a gente alcançou 13 mil indivíduos cadastrados no programa, que para um programa de canal é bastante coisa. Pode ir, Cá. Então, como eu comentei, né, os objetivos eram aumentar o faturamento, aumentar o engajamento da Ferreiro com o canal, ter uma relação mais próxima, tanto com os gerentes quanto a equipe de vendas, e colocar a Ferreiro dentro do ponto de venda de uma forma mais clara. E aí, nossa solução, e aí com a ferramenta da Plause, a gente conseguiu mudar o nível do programa há 2 anos atrás, foi de trazer a plataforma como principal motor de engajamento. Então, hoje, cada distribuidor, cada pessoa dentro de cada distribuidor vê a plataforma de uma forma diferente, seja pelo conteúdo, pelas missões, pelos treinamentos, pela forma como eles acumulam pontos, pelos prêmios que eles têm para resgate. Então, tudo isso é super segmentado dentro da Plause. E a gente começou a desenvolver essas missões de engajamento, que antes, toda a parte de reconhecimento através do programa era muito focada em Sales Out, né? Era 100% transacional. Com a plataforma, a gente começou a criar missões que engajam, mas não pela parte da transação, mas também pelo comportamento dele, que a gente viu que foi uma grande mudança cultural, inclusive dos vendedores, para que eles conseguissem se envolver mais com a marca. Então, eles mandam fotos, mandam depoimentos. A gente teve uma missão no final do ano de depoimentos, que a gente coletou mais de 200 vídeos dos participantes, mostrando como eles gostam do programa, o que o programa fez diferença na vida deles, como eles usam as ferramentas, enfim. Então, foi um case bem legal. Aliás, esse de depoimentos é bem legal de usar a missão para isso, e as pessoas super engajaram. A gente achou que ia receber 3 vídeos, porque vídeo é uma coisa que demanda tempo do participante, e a gente foi surpreendido. A gente recebeu bastante conteúdo, e viram conteúdo para, inclusive, depois colocar dentro do feed da plataforma, né, movimentar um pouco. E aí, em termos de resultado, Carol, se você puder passar. Antes disso, a gente lançou também o aplicativo do Desafio Ferreiro, foi logo em seguida do aplicativo da Plause, que é personalizado com a marca da Ferreiro. Em 3 meses, a gente conseguiu mais de 50% dos usuários com o aplicativo. E aqui é legal de falar que, através de missões também, a gente força
os usuários a baixarem o aplicativo. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer mais pessoas, a gente consegue otimizar muito o custo de comunicação no app. Então, todas as comunicações segmentadas que antes eram, por exemplo, por e-mail, a gente consegue fazer por push notification. Isso traz uma economia bem grande para a operação do programa, né? E a gente atrelou uma missão que é tirar fotos de materiais positivados. Então, hoje a gente tem essa missão para todos os promotores, eles mandam a foto para a foto é validada por IA, então também tirou essa ineficiência operacional, que antes a gente aprovava foto por foto, e muitas passavam, né, muita duplicidade passava, então tinha bastante fraude. Hoje é uma inteligência artificial que automatizou esse processo, e a gente consegue ativar a geolocalização, então a gente sabe em que loja aquele promotor estava. Isso para ferreiro tem um valor muito grande, até porque ela entrega o material, mas ela não sabe exatamente quais lojas positivaram, quais promotores fizeram. E aí, no final, se a IA, que é menos de 5%, né? Se a IA não consegue validar por algum motivo, aí sim vem para uma validação manual, mas é isso, a gente foi de 1.000 fotos aprovadas no ano para 100 fotos aprovadas no ano, enquanto o volume de fotos é muito maior, porque eles se engajam muito mais. Pode ir, Carol. Aqui é um dos depoimentos de um dos participantes que a gente recebeu. Vou falar aqui de boca um pouquinho dos resultados, porque eu não posso compartilhar no material, mas a gente aumentou, desde que a plataforma foi implementada, antes a gente tinha uma média de acessos de uma vez a cada 15 dias, hoje a gente tem de 2 vezes por semana da plataforma, então o engajamento está trazendo muito resultado. Em termos de missões, a gente tem quase que, dependendo, né, da quantidade de missões que a gente tem para cada audiência, mas a gente tem um alcance de mais ou menos 60% do público cumprindo as missões de engajamento, que também, ao nosso ver, é um percentual bem alto, fora a cultura que foi implementada de engajamento dentro da Ferreiro, né? A gente ainda encontra um pouco de resistência no sentido de eu não quero transformar o programa 100% voltado para engajamento, mas eles já estão com esse pensamento, com esse mindset de não, tudo bem, eu posso pontuar por transação, que no final do dia é o que conta, mas eu também quero ouvir e falar com esse vendedor, com esse promotor, enfim. Então, eles também tiveram uma mudança de postura bem grande ao longo do tempo e começaram a pedir mais dessas ações para nós. E aí, o Rei e o Raul, que estão com a gente no dia a dia, veem a quantidade de melhorias que eles estão nos provocando a fazer, né? Então, acho que a plataforma foi, com certeza, um divisor de águas, e o mais importante é a visão de como nós que gerenciamos o programa e o cliente mudamos também um pouco da forma de pensar o programa. Maravilhosa. É muito bacana ver essa evolução, né, Thaís? O quanto novas missões foram surgindo, daí não tinha o app, aí entrou o app, daí veio a IA, daí veio missão de engajamento. Então, é um trabalho construído com muita concretude e com muito resultado, né? E de pouquinho em pouquinho a gente foi crescendo e acelerando muito, assim, impressionante ver os resultados e a complexidade, porque são 13 mil pessoas, né? Exato, mas é muito mais fácil hoje, se eu comparar o quanto que eu tinha de pessoas gerenciando a plataforma anterior versus a de hoje, que é muito mais complexa, nem se compara. Se eu tivesse com a plataforma anterior, com essas features, eu teria que ter um time de 5 pessoas dedicadas, né, o que não é escalável para nós como agência. Então, buscar por essas automações tem sido o nosso foco, e aí a Plausi entra com muita força, porque vocês também trazem muita automação na estrutura. Maravilhoso. Thaís, muito obrigada. É um prazer ser parceiro da TLC nesse caminho. Prazer é nosso. Muito obrigada. Gente, encerramos os cases, mas estou muito animada, muito orgulhosa de ver tudo isso que a gente construiu, assim, todos esses resultados. Eu falo isso em todos os
todas as reuniões que eu tenho, todos os onboardings, todas as convenções, assim, mais do que ver a lista de logos, e ela é imensa, e ela vai crescendo muito, desde quando a gente era o XPS, virou Aplause, e essas marcas que resolveram vir e confiaram na gente, cresceram com a gente, mas ver os resultados. Então, muito legal ver os resultados que cada uma dessas empresas trouxe e as maneiras diferentes de chegar nesse resultado. Então, o que a gente queria que vocês tirassem daqui é que olha o que é possível ser feito quando a gente trabalha em engajamento, quando a gente trabalha quem engaja, quando a gente usa a tecnologia e quando a gente está com um olhar de aprendiz e de crescimento. Então, todas essas empresas, nenhuma saiu com a mecânica de primeira, assim, todas elas foram crescendo, entendendo o que funcionou, o que não funcionou, e aí chegaram nesse resultado maravilhoso. Então, parabéns a cada um de vocês, muito orgulho ver e acompanhar essa história. Estou muito curiosa para o que vocês vão fazer em 2026. E agora, Juliana, vamos para o sorteio? Estamos prontos aí? Vamos lá, estamos prontos. Eu vou só te derrubar aqui da apresentação, tá? Me derruba. Gente, ó, nós temos 3 desses maravilhosos kits aqui que a gente ganhou da Rogemac, da Wolf. Eu falei que eu não tenho nem roupa para usar essas coisas. Vamos lá. Eu coloquei aqui na lista, pessoal, todos os participantes, e tirei os colaboradores da Aplause que estão participando aqui, tá? Então, vou colocar aqui. São quantos kits, Carol? São 3 kits. 3 kits, vou trocar aqui para sortear 3 nomes. Temos 3. Vamos lá. Rufem os tambores. Larissa Beca, Larissa, a Thaís eu não aguento e a mais Mariana. aí, cara. Levar prêmio, cara. Achei chuncho. Achei. Thaís e Mariana, maravilhosas. Parabéns, gente. A Larissa e Mariana eu vi essa semana. É isso, Brasil. Vocês vão ter que me aguentar de novo, levando em casa. E Thaís vai te fazer uma visita. Boa, gente, maravilhoso. Agora, não vão embora, porque é hora do quê, Raul? Raul Macedo, é hora do quê, Raul? Spoilers. Como a Lívia trouxe, né? A Lívia estava falando de spoilers. Olha lá, momento spoiler. Não estava esperando esse slide. Spoiler. Agora, eu vou patentear esse nome, que esse nome é muito bom, gente. Momento spoiler, por favor, fiquem aí. Raul vai contar segredos que ele só conta quando ele entra em reunião de cliente, não conta nem para o CS dele. O time de CS. Boa, vamos lá então. Gente, vocês acompanharam algumas novidades que a gente trouxe recentemente, mas tem algumas que a gente está para trazer, e como vocês são um grupo especial aqui, a gente já vai trazer alguns spoilers que a gente ainda não está divulgando a público, tá? Então, o primeiro deles, gente, a gente acredita muito que quem aqui usa grupos para segmentar usuários aqui, manda uma mão, um oizinho, qualquer sinal aí, pode ser a mão de verdade também, vale? Boa. Estou vendo a Rê aqui. A Renata usa todos. Tá bom, você é campeã de grupos, né, Rê? Boa. Então, gente, tem muito cliente que usa grupos também para quando tem operações segmentadas, tá? Seja uma empresa que tem departamentos, e aí dentro desse departamento você quer dar liberdade para os gestores. Por exemplo, olha, eu não queria que o gerente daquela área fosse admin, porque ele não pode mexer no meu budget, base de usuários e tal. Mas eu queria que ele visualizasse as missões do time, dele, e não de todo mundo. Eu queria que, de repente, ele pudesse aprovar as evidências que ficam pendentes só do time dele, adicionar e remover pessoas no próprio time, acompanhar como que está sendo o gasto de pontos, né? Distribuição de pontos do próprio time. Então, a gente chama isso de responsável pelo grupo, tá? É como se fosse um adminzinho numa bolha dentro da Aplause, tá? Então, isso é muito útil. Eu comentei aqui em empresas com departamentos, mas às vezes, por exemplo, quando você tem campanhas para fora, que é, por exemplo, você tem distribuidores, revendedores, você pode colocar pessoas responsáveis por gerir esses grupos, né? Pode ser alguém lá do distribuidor, do revendedor, ou pode ser, às vezes, um coordenador do time interno, que é responsável por aquela regional e tudo mais. Isso é uma funcionalidade que a gente acredita muito em cada vez deixar mais robusto, tá? Essa parte de gestão de grupos.
Então, ela vem evoluindo, tem coisas que já estão disponíveis para vocês, mas são super novas, talvez vocês não tenham nem visto, e outras que eu estou aqui no ambiente de desenvolvimento, trazendo spoiler aqui, que o time está desenvolvendo. Esse aqui, algumas coisas, não sei se o Matheus está por aí também, o Matheus está trabalhando nessa frente. Então, por exemplo, aqui quando eu crio um novo grupo, tá? Eu posso definir os participantes do grupo, como antes, e aqui eu defino os responsáveis. Posso ter um ou mais responsável pelo grupo. E eu defino, por exemplo, olha, o Raul é responsável pela Regional Sudeste. Eu quero que ele possa visualizar os usuários desse grupo? Sim ou não? Eu quero que ele possa gerir. Então pode ser, eu posso fazer um parcial. Ele pode ver, mas não pode excluir, nem editar, nem adicionar, tá? Ou os dois. Missões. Pode ver, mas não pode aprovar, ou pode aprovar também. Financeiro, ele pode visualizar, ele pode exportar essa base financeira, de repente, para fazer uma planilha e tal. Tem métodos emocionais, mandem comentários e também expectativas, tá? Se tiver, faz isso, faz aquilo, manda nos comentários. Mas isso aqui também é super legal. E aqui você vê um preview, tá? De como que fica a visualização dele. Por exemplo, olha, ele não vai visualizar missões, ele vai. Então, como que vai ficar a carinha da área dele? Ele não vai ter acesso à área de mim, tá? O que vai mudar para ele é que quando ele estiver visualizando como usuário, eu vou mostrar aqui para vocês, ele vai ter aqui meus grupos, tá? E dentro de meus grupos, ele vai conseguir, por exemplo, abrir um grupo regional sudeste, e nesse grupo ele vai ter gestão de usuários, financeiro e missões, tá? Em breve também vai ter meta e vai ter um dashboard para ele ver a performance do time dele, tá? Isso muito, muito em breve. Tem perguntas aí, né? A Adriele perguntou se o responsável poderá ter um budget. A gente está estudando isso. Hoje, para responsáveis com budget separado, o melhor caminho é ter uma subconta mesmo, tá? Que daí ele tem, de fato, o poder de admin, de comprar pontos e tudo mais. Mas, de repente, é algo que a gente estuda também de delegar, definir um budget por grupo, tá? Faz bastante sentido. Até aqui, alguma pergunta, comentário? Não, manda bala. Boa. E essa aqui é super fresquinha. Eu nem estava programando trazer, mas a Carol falou, não, eu quero spoilers assim, de coisa que está muito fresca. Então, assim, a Thaís, que está aqui, ela vem falando comigo nas últimas semanas sobre isso, então para ela também acho que vai ser uma apresentação que acho que ela vai gostar de ver, que é o seguinte, hoje, por exemplo, na Applause, você já tem uma série de formas de se comunicar com o teu participante do programa, seja colaborador, revendedor, muito fácil, né? Você cria uma missão, todo mundo recebe um push, recebe uma meta, recebe um e-mail, né? Com essas informações. Só que você tem pouco controle, né? Ou seja, são essas mensagens transacionais, né? O que a gente quer trazer aqui é também uma forma de você aproveitar que está todo mundo aqui dentro, os usuários estão aqui, você já tem o celular deles, e-mail deles, o aplicativo na mão deles, para você poder definir comunicações com eles, né? Então, por exemplo, aqui eu posso programar um push direto para os usuários de app, ele já vai te dizer quantos % da tua base vai receber, um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, tá? Tudo aqui por dentro. E tem também o que a gente chama de Intelligent Delivery, que é um envio em cascata, tá? É super legal, vou mostrar para vocês. É o seguinte, imagine que eu vou definir aqui a empresa toda como participante, ou podia definir um grupo, ou coisa assim, e eu vou falar, o primeiro canal que eu quero é o push. Por que o push? Porque o push, ele é de graça, né? Então, assim, o que a gente tinha trazido sobre economia, né? Pô, eu não quero gastar o WhatsApp com quem podia receber um push notification, sabe? Então, aqui eu vou falar, o primeiro canal é o push. E aí, dos 3.200, 2.176 vão receber. O segundo, eu quero o WhatsApp. Então, quem tiver com... Esse aqui é até uma simulação. Normalmente, a base vai estar com o celular cadastrado porque é um campo obrigatório. Ultimamente, a gente tem feito cadastros para bases só por e-mail. Por exemplo, quem ainda não ativou a conta, ele não vai estar aqui, né? E por terceiro, por e-mail, que é um canal um pouco mais barato, mas não é tão nobre igual, por exemplo, o push e o WhatsApp. Tem gente que quer o push, né? Push é maravilhoso, né, gente?
Aí, beleza, eu já defini o público aqui, eu posso mudar a ordem, tá? De repente eu quero o WhatsApp primeiro do que o push, ou coisa assim, tá? Ou remover, eu não quero e-mail, né? Ele já vai me trazer aqui sem e-mail. Depois disso, eu posso definir o push, ele vai me trazer um preview, né? Então aqui, como que vai ser o título, como que vai ser o corpo, para qual lugar, né? Hoje tem muita gente perguntando, olha, quando tem um push, para onde ele pode enviar, né? Quando ele clicar no push, eu quero que ele já caia, por exemplo, na página na meta que chama Heróis da Reciclagem. Pronto, ele já vai cair direto com a meta aberta. Ou quero que ele caia no feed, ou quero que ele caia numa missão, no perfil, enfim, nas páginas, né? A Canal que usa bastante as páginas, a TLC também, né? Então, eu posso mandar ele direto por uma página com uma regra nova, coisa assim. E eu posso usar variáveis, tá? Nome, posição no ranking, nome da empresa, nome completo, saldo. Tudo isso eu consigo usar para montar uma mensagem. Aqui no push, tá? Para o WhatsApp é a mesma coisa. Quem já enviou mensagem para o WhatsApp deve saber bem a dor. Quem não enviou não imagina o quão complexo é você enviar uma mensagem de WhatsApp pela Meta. Porque você tem que aprovar templates previamente com eles, né? E é bem chato, assim, eles vão sempre tentar te cobrar mais caro para dizer que teu template é de marketing e tal. Então, aqui a gente vai ter, na primeira fase, templates pré-aprovados já. A Plausi já pré-aprova o template com a Meta e você usa ele pronto. Então, aqui eu tenho um template de campanha com banner. Claro, o template ele tem umas limitações que é você ter que seguir essa mensagem porque é pré-aprovado. Aos poucos dá para você criar, né? Na segunda fase você vai conseguir criar novos templates aqui e definir o seu template. Mas eu consigo personalizar a imagem, personalizar se eu vou chamar pelo primeiro nome, segundo nome, qual variável eu vou usar aqui, qual variável eu vou usar aqui, e para qual link, né, eu vou encaminhar. No caso de push, eu tenho que sempre enviar para dentro do app. Mas no caso de WhatsApp, eu posso enviar para um link personalizado, tá? Uma URL específica. Então, pronto aqui. E por e-mail, eu consigo definir aqui assunto, título, campanha, e ele vai me dar um preview, tá? Eu acho que tem bastante gente que sente falta hoje de ter um preview, por exemplo, de como que vai ficar o formato do e-mail, as cores e tudo mais. Então, isso aqui já entrega, né, o formato do e-mail, e aqui tem também um outro spoiler, tá? Hoje, os e-mails, eles vêm com a tua logo, mas se você tem uma plataforma personalizada, ele não vai vir com a cor da tua empresa aqui no fundo, nem a cor do botão, e assim por diante, né? Quer ver? Eu vou colocar um exemplo aqui. Agora, esse e-mail, ele está vindo com a cara da tua empresa, tá? Então, ele vai vir com a tua logo, tuas cores, cor de botão, igualzinho a interface da tua plataforma, vai vir também o e-mail. Então, você consegue montar um e-mail personalizado, criar blocos aqui, e já prever como que vai ser esse e-mail. Depois disso, fica fácil. Eu consigo dar uma olhadinha aqui como que está a minha campanha, ver a lista, né? Quero ver quem que está nesse grupo de push, quem está nesse grupo de e-mail. Consigo fazer um preview, definir se eu vou enviar agora, agendar ou salvar como um rascunho. Ainda não está pronto, tá, gente? Eu já recebi 5 mensagens. Esse spoiler já é para agora? Já posso mandar o e-mail que eu preciso mandar? já anota aí, né, Raul? Vai escrevendo que eu vou te falando, né? Não está pronto ainda, está em desenvolvimento. Quem tiver interesse a gente sempre faz primeiro um piloto com clientes que têm mais necessidade desse produto, que vão trazer feedbacks e tudo mais. Quem tiver interesse em pilotar esse produto, nos avise, fale com o seu CS. Já tem mãozinha levantando aqui, ó. Boa. Não, mas realmente é bom a gente saber, gente, que... Boa. Isso aí, tá. Que a gente já se programa, tá? Para fazer aí uma reunião com vocês, teste de usabilidade e tudo mais. Entender se tem alguma necessidade específica que a gente está esquecendo. A gente tentou ser bem abrangente aqui em funcionalidades.
mas sempre tem um detalhe ou outro que pode passar. Boa. E é isso, gente, de spoilers. Maravilhoso, Raul. É isso. Entregou tudo. Valeu. Boa, Gente, boa. eu tenho mais 2 minutos, porque hoje é véspera de feriado, mas só para lembrar vocês que a gente revisou todas as missões para os mestres da Plaus, Ana Lu, Chico, que brilharam, subiram missões para cada um de vocês, de acordo com a fase que vocês estão. Então, para que cliente que está onboardando ainda, ou que acabou de lançar, tem missões específicas. Cliente que já está com a gente mais um tempo também tem missões específicas. Então, deem uma olhada na sua própria Plaus para vocês ganharem pontos. E, para quem não viu, a gente fez uma chuva de templates, então hoje tem mais de 60 templates de missão lá para vocês darem uma olhada. A gente segmentou, inclusive, por tipo de venda, por tipo de estrutura. Então, peguem lá, entrem lá, peguem ideias. As ideias estão lá para vocês copiarem. E no último minuto que me resta, eu só queria lembrá-los que todo o time de CS, e afinal, todo o time da Plaus está aqui, muito feliz para ajudá-los, está aqui para ajudar vocês no dia a dia. Eu já recebi 95 mensagens dizendo eu quero, como é que faz, estou amando a interação multiplataforma. Então, todos vocês conhecem Chico, todos vocês conhecem Ana Lu, todas vocês conhecem Bruno, que trabalha em CX, e com muita alegria eu quero apresentar Thiago Paiva, o novo Head de CS. Com isso, eu já vou contar a novidade para vocês, que eu estou indo para marketing, então vou cuidar de uma outra casa que para a gente agora também é bastante importante, estamos em crescimento, então, e aí a gente trouxe Thiago, tem muita experiência, o cara que vem de consultoria, cara que tem muito conhecimento, tanto acadêmico quanto na prática, em vendas, é um vendedor nato, um consultor nato, então vem para trazer muito conteúdo, vem para trazer muita estrutura, vem para cuidar do meu time de CS, e com todo carinho vou chamar de meu time até sempre, mas e aí, aproveitar para agradecer vocês por tudo. Vou continuar enchendo. A Adriana já falou para mim: vou arrumar o crachá da Rogemac, mas estou aqui sempre à disposição de vocês. Thiago, se quiser se apresentar. Fala, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Obrigado, Carol. Eu não vou ser petulante em falar que eu vou substituir a Carol, porque isso seria uma blasfêmia. Eu estou muito feliz de fazer parte aqui da Plaus e eu tenho certeza que a Carol vai estar, principalmente nesses momentos e em outros, participando com a gente. Então, eu sempre falo, não é nenhuma despedida, ela só tá ali do lado. Então, tá logo ali. E muito feliz em estar participando com vocês, não só desse momento, mas entrando nesse momento de tão crescimento e prosperidade da Plaus. Obrigado a todos e, se Deus quiser, vamos nos conhecer muito melhor ainda. Bora! Gente, 15h31, muito obrigada a todos vocês por terem ficado com a gente, por terem prestado atenção. Estou recebendo mensagem no particular aqui, o WhatsApp meu tá bombando, querendo mais informações. Essa apresentação vai ser gravada até para a gente poder mostrar para as outras pessoas que não estiveram aqui. E, claro, tem missão de participação no webinar. Ana Lu, muito obrigada por lembrar. Então, já tira sua fotinho, aproveita que eu estou no look aqui, já faz render minha participação, e muito obrigada, gente, ótimo feriado para todo mundo, descansem, se precisar, estamos aqui. Valeu? Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Valeu, Adri.